Você vai pegar esse Pix, você vai fazer agora um propósito de R$100. Você vai fazer, e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui, eu vou fazer, eu tô no propósito. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou a Ana que vou fazer. Eu sei que tem Penina na live que tá dizendo assim, misericórdia, eu não vou fazer, eu não creio. Quem grita mais forte, se é Penina ou se é Ana? Deus, eu tenho uma dificuldade tão grande, Senhor. Eu tenho uma dificuldade tão grande de ser fiel na oferta do dízimo. Aí você não devolve para Deus o que é de Deus. Aí o diabo roubou tua casa na justiça. O diabo bloqueou o teu dinheiro, a tua conta. O teu dinheiro, você trabalha o mês inteiro para pegar. Depois que pega, não fica R$1 na tua mão. As 30 primeiras pessoas que fazer R$10 agora vão ser abençoadas. E a partir de agora, se você não fizer, sua luz vai ser cortada. Sua luz vai ser cortada, seu gás vai acabar. Você vai ser despejado do aluguel. Pelo amor de Deus, para de fechar a mão para Jeová. Faz um propósito agora de R$10 e manda. Ai, cadaraçu andará, e aqui é isso andará. É muito comum nos dias de hoje nós vermos pessoas que se dizem profetas e pastores que pregam somente bênçãos e o que Deus pode te dar. E é só isso, não tem mais nada. Não tem o ensinamento da cruz, da salvação, do arrependimento, apenas dinheiro e bens materiais. E o pior, muitas pessoas realmente dão ouvidos a essas pregações, achando que só porque vão pro culto todos os domingos naquela denominação, vão receber o carro do ano, o iPhone 16 e que tem que passar pelo iPhone XR primeiro. Imagina a reação do diabo vendo as igrejas de hoje em dia. E se você se identificou ou clicou apenas por curiosidade, fica comigo até o final que eu vou te mostrar como ter um relacionamento não fingido com Deus. Deus não é apenas um Deus. Um dos maiores erros dos cristãos de hoje em dia é tratar Deus com religiosidade, apenas como se ele fosse um Deus. E isso é algo bem errado de se fazer. O que Deus quer de nós é que tenhamos um relacionamento com Ele, e não que vivamos na religiosidade. E o que seria viver na religiosidade? Vejamos no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Viver na religiosidade é conhecer todos os mandamentos, e para todos os cultos da semana, conhecer a maioria dos louvores, mas não viver aquilo que aprendeu. E não é isso que Deus quer de nós. Mesmo sem perceber, muitos de nós agimos como Satanás, quando conhecemos a palavra, mas não a praticamos. Foi exatamente isso que ele fez ao tentar Jesus. Citou versículos fora de contexto sem obedecer a Deus. O nome de Satanás vem do hebraico Satã, que significa literalmente aquele que se opõe contra Deus. Mas como eu me oponho contra Deus se eu procuro fazer essas coisas para agradá-lo? Simples. Aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. E quem se torna amigo de Deus é inimigo do mundo. Se opor a Deus não é apenas ir contra a sua palavra, mas também conhecê-la, mas não praticá-la. O verdadeiro relacionamento com Deus é esse. Entre no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Perceba que quando Jesus disse isso, ele não chamou Deus de Deus, ele chamou Deus de Pai. E durante todo o seu ministério, Jesus só chamou Deus de Pai. Quando você acessa a religião, a primeira coisa que ela te apresenta é um Deus. Mas toda vez que você conhece o Filho, a primeira coisa que ele te apresenta é o Pai. Nós temos que tratar Deus como um Pai e chegarmos a Ele por meio de seu Filho. Mas qual a diferença de ter Deus como Deus e ter Deus como Pai? Quando você tem Deus como Deus, você sacrifica. Mas quando você tem Deus como Pai, você obedece. Quando Saul foi promovido como rei de Israel, ele não queria fazer o que Deus ordenou. Ele queria fazer o que ele acreditava que ia agradar a Deus. Deus ordenou que ele fosse a uma cidade e matasse todos, incluindo os animais. Mas ele decidiu trazer os animais para fazer sacrifícios a Deus, porque naquela época era costume oferecer sacrifícios como forma de perdoar os pecados. Mas isso que ele fez foi um pecado, porque ele caiu no seu próprio entendimento e fez o que achava que ia agradar a Deus, e não o que ele tinha ordenado. E por causa disso, ele perdeu a sua unção e o seu reinado. E o seu cargo foi passado para um simples pastor de ovelhas chamado Davi, pois Deus sabia que esse simples pastor de ovelhas sairia melhor do que um rei que confia apenas no seu ego, mas não em Deus. Tanto que é por isso que Deus chamou Davi de o homem segundo o coração de Deus. E eu tenho uma pergunta para você. Você está seguindo um caminho segundo o coração de Deus? Você tem que se abrir para Deus, confessar os seus pecados a Ele e se entregar completamente à sua vontade, assim como o filho desabafaria os seus problemas para o seu pai terreno.
Isso é ter Deus como Pai. Quem grita por milagre não pratica princípio. Tá, mas e as bênçãos e o milagre que eu preciso na minha vida? Deus não faz? Bom, o começo do vídeo parece transmitir essa ideia, não é? Mas na verdade, Deus dá sim a vitória, mas conforme a vontade dele. Deus não é como uma conta demo da Blaze onde você só consegue vitória. Não, Deus é fiel e justo. Deus não vai ser fiel com a palavra dele se você não for fiel com a sua palavra. A nossa geração é a que mais grita por milagre, porque é a que mais quebra princípio. Quem quebra princípio se torna mendigo de bênção e de milagre. Claro que Deus é misericordioso e pode agir com graça em qualquer momento, mas viver quebrando princípios e esperando viver de milagres é imaturidade espiritual. Quem pratica princípio não anda precisando de milagre, porque ele planta o processo e colhe a bênção. Você quer que Deus te honre e que Ele te dê bênçãos? Então pratica a palavra. Procura a vontade de Deus, que Ele vai ser fiel e te honrar no tempo certo. Jesus nos deu duas palavras muito importantes. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem pedindo alguma coisa a Deus, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta a vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem. Aqueles que procuram acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Existem 3 formas de Deus responder a uma oração. Deus pode dizer sim, Deus pode responder não, Deus pode responder ainda não. Imagine que um cristão pede uma mulher virtuosa para Deus. As respostas mais prováveis são sim ou ainda não. Quando Deus te dá como resposta um ainda não, por meio de sinais e por meio da palavra, na nossa perspectiva humana parece que Deus não quer me dar uma mulher virtuosa. Se for da vontade de Deus que você case, Ele vai preparar a pessoa certa no tempo certo. Mas para isso, você também precisa se tornar alguém pronto para esse relacionamento. Deus não dá naquele momento por 2 motivos. Primeiro, você tem que insistir e persistir na oração que você quer. Da mesma forma que se você bater na porta da casa de algum conhecido, ele irá abrir, não importa quantas vezes você bata, a porta será aberta. E é a mesma coisa com Deus. Insista e a porta será aberta. Deus te conhece e percebe que talvez você seja ansioso por um relacionamento ou você ainda não está pronto para um. Para você conquistar uma mulher virtuosa, você tem que ser um homem de valores. E você só consegue isso por meio do fortalecimento de seu espírito, por meio do Espírito Santo. Imagine se Deus te desse tudo o que você quer agora. Será que você saberia governar? Será que você não desabaria e se afastaria de Deus? Deus consegue ver o mapa inteiro da sua vida. Você só vê um pouquinho do caminho. Isso nos faz duvidar a justiça de Deus. Deus não deixa visível todas as bênçãos que Ele tem preparado para você, porque Ele sabe que se você soubesse de tudo, você desistiria do caminho porque teria que passar por muitos sofrimentos para conquistar o que você quer. Ou continuaria pelo motivo de seguir o caminho porque você quer que Deus te dê, e não porque você o ama. A palavra de Deus é clara. Não se preocupem com o que vão comer ou vestir. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então pare de buscar milagre, procure obedecer os princípios de Deus. Deus quer que confiemos nele com paciência, porque ele age no tempo certo. Quando somos dominados pela ansiedade, muitas vezes não conseguimos enxergar o agir dele. Deus só dá vitória para quem adora em espírito e em verdade. Outra ideologia que é muito defendida é a de que Deus só dá vitória para quem adora ele, o que não é verdade. Se fosse assim, você não veria um monte de pessoas ricas afastadas de Jesus. A diferença entre os ricos e os mendigos de milagres é que os mendigos de milagres só querem receber, sem passar por nenhuma dor. Querem conseguir uma vaga de emprego sem enviar currículos, um corpo saudável sem parar de comer besteira e sem treinar, estudar sem sentar na cadeira e prestar atenção no conteúdo das aulas. Enquanto os ricos decidiram um dia começar a fazer essas coisas e conseguiram bens materiais. A Bíblia nos ensina que o sol nasce para o ímpio como para o justo, chove para o justo como para o ímpio. Ou seja, acontecem coisas boas e mais tanto para o ímpio como para o justo. Deus afirma que o justo também passa por muitas aflições, mas que ele o livra de todas elas.
E ele pede para termos coragem diante delas, porque Jesus venceu o mundo por nós. Além de você ter que pedir, você também tem que se dedicar para fazer acontecer. Porque o próprio apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Claro que bens materiais não são coisas tão importantes e que o que precisamos na nossa vida é de Deus. Mas se você quer uma coisa, você não pode esperar Deus fazer tudo por você. Ele vai fazer tudo, exceto a sua parte. Então corra atrás de fazer acontecer. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que é realmente ter um relacionamento com Deus. Eu entendo que é difícil saber qual é o caminho certo, até porque a igreja hoje anda distorcendo o evangelho. Então confie em Deus, se alinhe em sua palavra e desfrute desse relacionamento verdadeiro com Cristo. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você quiser uma ajuda extra para vencer o pecado, eu te recomendo o manual Espiritualidade. Ele ajudou mais de 500 pessoas a vencer o pecado. E junto com ele você ganha 2 bônus gratuitos que vão te ajudar ainda mais nessa caminhada. Se você quiser ter acesso, é só clicar no link da descrição e no comentário fixado. Então é isso, meus irmãos. Fique com Deus, valeu, falou e fui!